Olá, tudo bem? É com muita satisfação que eu começo com este vídeo uma análise crítica dos princípios básicos do Espiritismo. Eu havia me proposto a fazer uma análise minuciosa do Livro dos Espíritos, uma análise completa. Esse livro foi muito importante na minha vida. Grande parte do sistema de crenças que eu adotei por 20 anos teve como origem o Livro dos Espíritos. Eu li esse livro pela primeira vez aos 21 anos de idade. Depois disso, eu li ele muitas outras vezes. Estudei esse livro em cursos, em centros espíritas e monitorei grupos de estudo em que se estudava esse livro. Eu já indiquei esse livro para muitas pessoas, já dei esse livro para muitas pessoas e citei esse livro em meus artigos algumas dezenas de vezes. O Livro dos Espíritos sempre foi o meu parâmetro quando o assunto era doutrina espírita. Mas um trabalho abrangendo todo o Livro dos Espíritos seria desgastante, tanto para mim quanto para quem assistisse, além de ser desnecessário. Na verdade, não é preciso analisar todo o conteúdo do Livro dos Espíritos se a crença na doutrina está baseada mesmo nos princípios básicos. Se você não sabe ou não lembra quais são os princípios básicos do Espiritismo, são os seguintes: Deus, ou a existência de Deus, a existência e a sobrevivência do espírito, ou seja, a sobrevivência e a morte do corpo físico, a pluralidade das existências, ou simplificando, a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos, o que para nós se traduz em mediunidade, e a pluralidade dos mundos habitados, ou seja, a vida não se resume só à vida na Terra. Nesse vídeo eu começo a analisar a concepção kardeciana de Deus. Para isso nós vamos tratar das questões de 1 a 3 do Livro dos Espíritos. Algumas coisas precisam ficar muito claras e eu vou repetir parte dessas advertências em alguns vídeos desta série. Eu não pretendo mudar ou acabar com as crenças de ninguém. Se você é espírita, ou pelo menos se você acredita piamente no Deus cristão e simpatiza com o espiritismo, e principalmente se você está contente com o seu conjunto de crenças, melhor não assistir a esse vídeo. Mesmo que você ache que as suas crenças são sólidas e que você não corre riscos, alguns argumentos utilizados por mim ao longo dessa série podem ser novos para você. Você pode nunca ter se deparado com eles antes. E podem implantar um princípio de dúvida, podem implantar uma sementinha de dúvida que pode germinar, crescer, se multiplicar e fazer você um dia abandonar todo o seu conjunto de crenças. Isso é uma decisão sua. Outra coisa que deve ficar bem clara é que eu não defendo todos os argumentos que eu vou utilizar ao longo dessa série. Eu não acredito necessariamente em todas as objeções que vou expor nesses vídeos. O meu objetivo é oferecer subsídios para quem está disposto a abrir a mente e se libertar dos conjuntos de crenças fechados. Eu vou fazer essa análise tendo como base a tradução do Guion Ribeiro. Se não me engano, ainda é a tradução adotada pela FEB. Antes da gravação de cada vídeo, eu vou fazer uma comparação entre a tradução e o texto original francês. Se eu achar que há alguma dificuldade no texto, ou algum problema de tradução que seja relevante, que pelo menos pareça relevante, eu irei comentar. Se você é um estudioso do Espiritismo, ou se você já acompanha meu trabalho há algum tempo, você sabe que existem duas edições diferentes do Livro dos Espíritos. A que costuma ser trabalhado nos centros espíritas é a segunda edição. Há algumas modificações importantes de graves consequências entre a primeira e a segunda edição.
Sempre que houver alguma modificação importante, eu vou evidenciá-la. Então vamos para a questão número 1 do Livro dos Espíritos. Logo na primeira questão, nós já nos deparamos com uma curiosidade que poucas pessoas conhecem. Todo mundo sabe que o Livro dos Espíritos é apresentado na forma de perguntas e respostas. Mas a questão número 1, a mais importante do livro, foge a essa regra. Por que eu disse que essa questão é a mais importante do livro? Porque a questão trata da definição de Deus. Todo o edifício doutrinário está equilibrado em cima dessa definição de Deus. Como eu já tive a ocasião de dizer, na série de 8 vídeos em que eu tratei brevemente a respeito de Kardec, não existe nenhuma prova de que as premissas espíritas sejam verdadeiras. Kardec defende as premissas espíritas apenas através da argumentação lógica. A reencarnação, por exemplo, é apresentada por Kardec como um dogma. E nós vimos no vídeo Por que Kardec pregou a reencarnação, que alguns espíritos diziam que existe reencarnação e outros espíritos diziam que não existe reencarnação. Kardec acatou e pregou a teoria reencarnacionista porque, para ele, essa teoria é a que melhor se coaduna com a justiça de Deus. Mas esse argumento só é válido se a definição de Deus comportar entre os atributos de Deus a infinita justiça. Ou seja, se nós acharmos que Deus é infinitamente justo, e se essa justiça que nós atribuímos a Deus estiver de acordo com o que nós, humanos, entendemos como justiça, então a argumentação lógica a favor da reencarnação será válida. Veja bem, eu estou falando que nesse caso a argumentação lógica a favor da reencarnação será válida. Mas isso não quer dizer que a reencarnação seja uma lei natural. Só porque um argumento é lógico, não quer dizer que o seu objeto seja verdadeiro. A questão número 1 do Livro dos Espíritos, portanto, é a mais importante do livro. E essa questão, diferentemente das demais, ela não está apresentada em forma de pergunta e resposta. Eu estou me referindo à primeira edição do Livro dos Espíritos, de 1857. Eu vou colocar a página na tela para você conferir. Essa imagem é da primeira edição do Livro dos Espíritos, de 1857. A primeira parte dessa edição, chamada Livro Primeiro, é apresentada, como você vê, em 2 colunas. Na primeira coluna, Kardec coloca as perguntas com as respostas supostamente textuais dos espíritos. Por que supostamente textuais? Porque nós vamos ver, ao longo desse trabalho, que várias vezes Kardec altera as respostas, chegando a um ponto em que não podemos distinguir o que é resposta dos supostos espíritos e o que é resposta de Kardec. Além disso, Kardec em momento algum publicou qualquer manuscrito original atribuído aos espíritos. Por que essas respostas são atribuídas aos espíritos? Porque ele disse que é assim. Só por isso. Tudo que nós temos é a palavra de Kardec. Esse é um dos motivos pelos quais o espiritismo nunca foi levado a sério pela ciência. Na segunda coluna, Kardec apresenta uma resposta com as suas palavras. Antes de Kardec se envolver com o espiritismo, ele tinha publicado uns 20 livros didáticos. Kardec tinha grande facilidade em lidar com as palavras. Ele escrevia de forma sucinta e simples, pelo menos para os padrões da época. Eu já disse nos vídeos anteriores que nenhuma das questões levantadas pela doutrina de Kardec era novidade na época. Tudo o que a doutrina apresenta como sendo revelação dos espíritos era de conhecimento dos intelectuais e espiritualistas da época.
Acontece que as obras que tratavam desses temas, elas se utilizavam de uma linguagem rebuscada, uma linguagem de entendimento restrito aos círculos intelectuais. Kardec teve o mérito de levar esses conhecimentos para o grande público, para a massa. Temos então duas colunas, uma com perguntas e respostas e outra com as respostas elaboradas numa linguagem mais clara por Kardec. Mas isso não acontece com a primeira questão. A primeira questão não tem uma resposta, tem uma definição. Está escrito assim: que é Deus? Definição ao lado. Kardec não diz resposta ao lado. Kardec diz definição ao lado. Para mim, isso deixa claro que não se trata de uma resposta dos espíritos, mas de uma definição do próprio Kardec. Como eu disse, todo edifício doutrinário se equilibra a partir dessa definição de Deus. Kardec coloca essa definição, antes de mais nada, ou antes de qualquer outra coisa, como um modo de fazer com que o leitor tenha em mente o que a doutrina espírita entende como Deus. Se Kardec não colocasse essa definição, cada vez que a palavra Deus é mencionada, a ideia que surgiria à mente seria a ideia do Deus bíblico, aquela imagem antropomórfica do Deus bíblico. Assim, com essa definição de Deus, antes de propriamente abrir os trabalhos, o entendimento do leitor é facilitado. É claro que essa é só a minha opinião, é a impressão que eu tenho ao ler esse livro. É possível que Kardec tenha feito essa pergunta aos supostos espíritos e essa definição seja então uma espécie de síntese das respostas às quais Kardec teve acesso. De qualquer modo, seja essa definição do próprio Kardec ou dos supostos espíritos, o fato é que essa definição, aliás, como qualquer outro conceito revelado pelos espíritos, essa definição não era nenhuma novidade. Essa definição era a propositura filosófica dos intelectuais contemporâneos de Kardec ou um pouco anteriores a Kardec, como era o caso, por exemplo, de Fénelon. Nós encontramos no livro Traité de l'existence et des attributs de Dieu, ou Tratado da Existência e dos Atributos de Deus, do conterrâneo de Kardec, François Fénelon, a seguinte afirmação: Deus é a causa real e imediata de todas as configurações, combinações e movimentos de todos os corpos do universo. Outra afirmação: acabamos de ver os traços da divindade, ou melhor dizendo, o selo do próprio Deus, em tudo isso que chamamos as obras da natureza. Notamos de relance uma mão que é o primeiro motivo em todas as partes do universo. Esse livro está disponível em francês na internet. Eu vou deixar o link aí embaixo na descrição do vídeo. A curiosidade é que Kardec era um grande admirador de Fénelon. Sofreu grande influência da obra de Fénelon. A prova disso é que Kardec, ainda com o seu nome original, Rivail, traduziu Fénelon para o alemão, numa edição de 1830, uma tradução dos 3 primeiros livros de Telêmaco, obra de Fénelon. Traduziu e inseriu uma série de notas a respeito da obra de Fénelon na sua tradução, sinal de que conhecia perfeitamente a obra do autor. Todo esse livro de Fénelon, do qual eu tirei essas 2 citações, apresenta uma concepção de Deus justamente como a causa primária de todas as coisas. Eu vou repetir as passagens. Deus é a causa real e imediata de todas as configurações, combinações e movimentos de todos os corpos do universo. E depois, notamos de relance uma mão
que é o primeiro motivo em todas as partes do universo. Primeiro motivo, ou primeira causa, ou causa primeira. No Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns e também no Evangelho segundo o Espiritismo, há mensagens atribuídas ao Espírito Fenelon. Nós vemos, portanto, que a definição de Deus como causa primeira de todas as coisas era uma ideia presente e marcante no pensamento de Kardec. Quanto à definição de inteligência suprema, nós a encontramos na obra de Lamennais, Esquisse d'une philosophie de Dieu et l'univers, ou traduzindo, Esboço de uma filosofia de Deus e do universo. Lamennais diz assim: Deus é, portanto, o poder infinito, a inteligência infinita, o amor infinito. Lamennais também era francês como Kardec e contemporâneo de Kardec. Lamennais morreu em 1854, o mesmo ano em que Kardec ouviu falar pela primeira vez no fenômeno das mesas falantes. E também, assim como no caso de Fenelon, também há mensagens atribuídas ao espírito Lamennais no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. E ele é citado dezenas de vezes, nas edições da Revista Espírita. Nós vimos, portanto, desde a questão número 1, uma característica que vemos se repetir ao longo de todo o livro. Não existe nenhuma novidade nele. O Livro dos Espíritos só tem espírito no nome. Ele é obra de pessoas que estavam bem vivinhas na época em que ele foi escrito. Mas há uma outra coisa que geralmente passa despercebida. Não importa se essa questão é uma observação do próprio Kardec ou se é uma resposta dos supostos espíritos. O fato é que Kardec não pergunta se há Deus. Kardec parte do princípio de que há Deus. É verdade que o Livro dos Espíritos se apresenta como filosofia espiritualista, mas se Kardec queria mesmo dar foros de ciência à doutrina, será correto ele partir de premissas prontas e indiscutíveis? Isso se chama dogma. Os espíritas em geral não gostam quando dizem que o espiritismo é só uma religião dogmática. Mas a primeira questão do livro já nos remete a essa conclusão. Eu entendo perfeitamente que isso cause algum incômodo aos espíritas, pois eu também fui espírita e recorri a alguns malabarismos intelectuais para tentar solucionar essas questões. Mas definitivamente, essa não me parece hoje uma maneira legítima de se chegar à verdade. Se Kardec já parte do princípio de que há Deus, os espíritos que pensassem de modo diferente já estariam sumariamente impedidos de contribuir com a sua opinião. Questão número 2. Que se deve entender por infinito? O que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. Questão número 3. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta. Pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Na primeira edição, essa questão é um pouco diferente. A pergunta diz assim, na primeira edição, essa questão número 7. Alguns filósofos dizem que Deus é o infinito, até mesmo espíritos o têm assim designado. Que se deve pensar desta explicação? A resposta é praticamente a mesma, que se referir a Deus como infinito é fruto da pobreza da linguagem humana. Na questão 923, nós vemos, na resposta do suposto espírito, uma referência ao infinito, do mesmo modo como se referisse a Deus. O espírito diz assim: o homem criterioso, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para elevar sua alma ao infinito.
Havia, portanto, supostos espíritos que se referiam a Deus como o infinito, e ratificando o que eu disse há pouco, que não existe novidade no Livro dos Espíritos, é dito pelo próprio Kardec que alguns filósofos diziam que Deus é o infinito. Depois da resposta à questão número 3, Kardec faz o seguinte comentário. Ele diz assim: Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não está conhecida por uma outra que não o está mais do que a primeira. Alguns filósofos, em vez de dizerem Deus, diziam o infinito. Nós vimos que um suposto espírito faz a mesma coisa na questão 923. Um dos motivos disso é evitar a associação de Deus à imagem antropomórfica do Deus cristão. Eu conheço alguns ateus que têm concepções da vida que suportariam perfeitamente a ideia de Deus como causa primeira de todas as coisas. Mas a simples menção à palavra Deus é suficiente para fazer com que eles neguem essa ideia. E por que isso? Porque acontece que a palavra Deus está contaminada por milênios de atrocidades cometidas em seu nome e com toneladas de bobagens ditas todos os dias por religiosos de todos os matizes que se servem dessa palavra e de um conceito simplista de Deus para colocarem em prática as suas próprias artimanhas. Algo semelhante acontece com a palavra espírito. Tanto é que uma das primeiras medidas do Valdo Vieira ao deixar o movimento espírita foi a adoção da palavra consciência no lugar da palavra espírito. Voltando a Kardec, dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não está conhecida por uma outra que não o está mais do que a primeira. Kardec diz isso, mas ele mesmo, logo em seguida, elenca uma série de atributos que ele acha dignos de Deus. Eu vou tratar dos atributos de Deus no terceiro vídeo dessa série. Mas desde já, é preciso dizer que qualquer atributo que se empreste a Deus será só mais uma tentativa de entender o fenômeno vida através de conceitos puramente humanos. Pergunte a uma criança de 4 anos como o Papai Noel traz os presentes. E ela vai dizer o que é óbvio. O Papai Noel traz os presentes num trenó puxado por renas. Quem não sabe isso? Essa referência que eu fiz ao Papai Noel não é de modo algum uma tentativa de chamar os espíritas, os cristãos ou quaisquer outros religiosos de infantis. Não é nada disso. Acontece que uma criança descreve o Papai Noel e as funções supostamente exercidas pelo Papai Noel de acordo com o que ela aprendeu e de acordo com os seus interesses. O interesse da criança, no que concerne ao Papai Noel, é ganhar presentes. Os religiosos descrevem Deus de acordo com o que eles aprenderam e de acordo com os seus interesses. O interesse primário de um apologeta religioso é convencer o outro de que ele está certo. E para isso, dependendo do tipo de estratégia argumentativa que ele usa, ele vai descrever as funções exercidas por Deus de uma determinada forma. No próximo vídeo eu vou tratar do subtítulo Provas da Existência de Deus. São as questões de 4 a 9. Nessas questões, nós vamos voltar a falar sobre Deus como a causa primeira de todas as coisas. Mas eu devo dizer desde já que a noção de causalidade é um fenômeno da mente. É a mente que necessita
de informações compartimentadas e produz a noção de causalidade. Causa e efeito é um conceito dependente do conceito de espaço e tempo. Além da mente, não há espaço e tempo. Logo, não há causa e efeito além da mente. Além da mente é o que Jesus chamou de reino de Deus. Causa primeira de todas as coisas, portanto, pode ser uma tentativa de entendermos Deus. Uma tentativa, mas não é de modo algum uma boa descrição de Deus. Se eu defendo a ideia de que além da mente não há causa e efeito, e ao mesmo tempo afirmo que causa e efeito é um fenômeno da mente, poder-se-ia dizer que Deus é a causa da mente, ou que a mente tem uma causa. Isso é o ponto de vista a partir da mente. Além da mente, esse conceito simplesmente não existe. Por fim, resta analisar Deus como inteligência suprema. A palavra inteligência vem do latim intelligere, formado pelo prefixo inter, que quer dizer entre, e o verbo legere, que quer dizer escolher, separar o que interessa. Para compreender alguma coisa, nós precisamos escolher entre os dados que nos são apresentados. A definição de Deus como inteligência suprema requer a imagem de Deus como um ser primordial. Essa necessidade de identificação também é um fenômeno da mente. Nós, seres humanos, enquanto estamos limitados a uma experiência material secundada pelos sentidos físicos, nós só conseguimos conceber algo que esteja de acordo com o alcance das nossas limitadas experiências. Deus é a maior ideia que um ser humano pode conceber. Mas identificar Deus é apenas uma necessidade da mente. E identificar Deus como um ser, não como o verbo ser, mas como um ser, é um efeito da limitação da mente. A inteligência, na definição que eu dei agora há pouco, é um atributo da mente. Você pode ter outra definição para a inteligência, mas não vai se distanciar muito disso. A inteligência pressupõe distinções, separações, compartimentações, escolhas. É justamente esse exercício que nos separa da fonte, ou de Deus, ou, numa definição que eu considero mais pura, do eu sou. O ser humano vivia em paz no jardim do Éden, quando decidiu desobedecer ao eu sou e comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A separação entre bem e mal é a separação primordial. É o início da conceituação, da compartimentação e da consequente fragmentação. Ao comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o ser humano criou a inteligência. E agora quer botar a culpa em Deus, acusando-o de inteligência suprema. Um aviso antes de terminar. Se você não é capaz de compreender que eu acabei de fazer uma analogia ao citar o Gênesis, talvez esse estudo não seja para você. No próximo vídeo nós vamos tratar do subtítulo Provas da Existência de Deus. São as questões de 4 a 9 do Livro dos Espíritos. Muita força e paz para você.